Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu estou com um cenário diferente, porque eu vou gravar pra vocês um pouquinho sobre como são as brincadeiras do Theo. Eu vou falar pra vocês um pouquinho de como que ele brinca com os amigos e também sozinho, que é um pouco diferente das outras crianças, e como que isso foi uma das coisas que eu identifiquei como uma das características antes de levar no neurologista. Durante o vídeo eu vou colocar imagens dele brincando, fazendo as características que eu vou citar, né, mostrando pra vocês como que ele agia, pra vocês poderem identificar também. Então não deixe de ficar nesse vídeo até o final, pra você poder entender tudinho, tá? E pra quem é novo por aqui, meu nome é Priscila Queiroz e eu sou uma mãe atípica do Theo, uma criança maravilhosa, um menininho de 6 anos, autista, nível de suporte 1, e que eu conto pra vocês um pouquinho de toda a minha jornada e do meu dia a dia aqui, pra dividir com as outras mamães e papais. Então aproveita que você já tá aqui, já se inscreve no canal, é muito importante pra mim, e também assiste os outros vídeos que eu vou deixando nos cards aqui. É importante pra você entender todo o conceito da história que eu vou contar, tá? E se você ainda não me segue no Instagram, eu vou deixar ele aqui também, já corre lá, me segue no Instagram, porque lá eu posto conteúdos diferentes daqui, então é legal você estar me acompanhando lá e aqui. Então bora pro vídeo. Bom, gente, como eu já tinha falado no vídeo de diagnóstico de autismo do Theo, quando ele era pequenininho, que ele tinha em torno de 2, 3 anos, eu comecei a observar algumas situações, né? Não só na alimentação, como também na parte social, os movimentos e nas brincadeiras, né? Então as brincadeiras dele eram brincadeiras bem características. Não todas, tá, gente? Não era o dia inteiro que ele fazia as mesmas coisas, como nenhuma criança. Mas algumas situações eram bem repetitivas, tá? Então eu vou falar pra vocês um pouquinho das situações que eu observei nele e que eu acredito, porque eu assisto muito vídeo de autismo, de profissionais especializados aqui no YouTube. Então eu acompanhei que isso realmente é uma coisa muito latente nos autistas. Então é uma comorbidade, é uma característica, na verdade, e então é importante a gente estar sempre observando isso, tá? Então, como eu falei aqui no outro vídeo, o Theo, ele quando era pequenininho, ele começou com a primeira característica dele, que eu acho que foi assim, que eu acho que é a mais que todo mundo fala, mas que é uma coisa muito que ele faz até hoje, tá? Meu filho tem 6 anos e ele faz isso até hoje. Então, assim, dele, né? Isso não vai mudar. Ele enfileira os brinquedos, tá? Então, enfileirar os brinquedos é uma coisa normal para eles, tá? Eles estão organizando mentalmente a brincadeira deles. Aquilo ali para eles é importante, tá? Quando eles organizam e enfileiram os brinquedos deles, eles estão nada mais nada menos do que dando conforto para a brincadeira deles, dando conforto para eles. Aquilo acalma, faz com que a brincadeira siga uma ordem, e isso é importante para ele, a parte da organização, né? A cabecinha deles. Então eles enfileiram e isso é muito comum. Então ele sempre fez isso desde pequenininho, quando ele começou a brincar, tá? Desde piscina de bolinha, que ele tirava todas as bolinhas da piscina e fazia uma fileira de bolinha. Então, assim, enfileirava carro, enfileirava dinossauro, enfileirava tudo. Então, essa é uma característica que foi uma das primeiras que eu observei. No início, a gente acha tão bonitinho, né? A gente fala assim, até hoje é bonitinho, né? Mas a gente não tem consciência. Então, a gente fala assim, ai, gente, olha que lindo, tão organizado, é virginiano. A gente fala, né? É virginiano, não sei o quê. Ah, uma pessoa vai ser uma pessoa super organizada, mas não tem consciência de que isso é uma coisa que a gente já tem que olhar com bastante carinho, né? Então, nesse mesmo contexto de enfileirar, ou seja, organizar, ele também organizava, categorizava, tá? Ele categorizava os brinquedos dele. Como assim, Priscila? Como assim que ele categorizava por cores? Vamos supor. Se eram bolinhas de piscina de bolinha, ele separava as azuis, das verdes, das vermelhas, das amarelas.
Hoje, por exemplo, ele tem um hiperfoco, né? Um dia eu vou vir aqui falar sobre hiperfoco. Ele tem um hiperfoco em Pokémon, no geral. Então, ele tem coleção de cartas de Pokémon. Então, ele separa todos de planta, todos de água, todos de fogo, todos de terra. Ele faz isso até hoje, tá? Então, assim, Então, categorizar é uma coisa importante. Ele, quando era pequenininho, ele tinha uma fazenda. Então, ele separava os humanos das vacas, dos cavalos, das cabras. Então, ele categorizava ou por cor, ou por tipo, ou por espécie, ou por tamanho, né? Tá brincando de bloco, então bota os grandes aqui, os médios aqui, os brinquedos, os pequenos aqui. Gente, só para não confundir. Todas as crianças, em várias brincadeiras, vão categorizar. Ah, mas o meu filho categoriza, não tem nada a ver. Não, não é isso que eu tô falando. Quando a brincadeira ela necessita que você separe os brinquedos, tudo bem. Mas o que eu tô falando, quando eu digo que o Theo categoriza os brinquedos, eu tô dizendo que isso é uma coisa que a brincadeira dele é somente fazer isso. Então, ele faz isso repetidas vezes. Então, quando ele chama a gente para brincar, ele fala assim, vamos brincar, e o intuito da brincadeira é somente separar por cores. Depois que a gente termina, a gente começa e faz tudo de novo. Ou separar por tipos. Então, a brincadeira ela é repetitiva, somente categorizando. Então, assim, isso sempre foi uma coisa que ele sempre fez. E hoje, com 6 anos, eu já consigo observar isso em outras coisas, né? Eu lembro que eu assistia muito The Big Bang Theory. Eu não sei se vocês conhecem essa série. Essa série é uma série que se passa nos Estados Unidos, de alguns amigos que moram juntos, e o Sheldon Cooper, ele é Asperger, autista Asperger, e ele tem essas... aí eles falam que é cheio de manias e toques dele, mas não é. Hoje, a gente sabendo que ele é autista Asperger, a gente sabe que isso é dele, né? Então, meu filho hoje, já com 6 anos, tá começando a categorizar os sapatos dele. E aí de você, se você mexer. Se você colocar... Ele coloca tudo direitinho, arrumadinho, as coisas dele tem que estar organizadas. Ele é muito organizado. E isso é só agora. Eu fico imaginando quando ele for adulto. Ele vai querer separar por cor as roupas. Ele já faz um pouco isso. Então, assim, ele usa uma blusa certas vezes com um short que ele escolhe. Então, eu já tô vendo isso bastante nele, né? Então, categorizar é uma coisa muito forte. Uma outra coisa que eu sempre percebi nele, mas eu achei que era excesso de imaginação, vamos colocar. E eu acho que muitas mães também acham isso, que não deixa de ser, tá? Eu acho que isso é excesso de imaginação, sim. Muitos não têm, não conseguem criar muitas histórias, a imaginação não vai muito longe, mas eu acredito que dentro da cabeça deles, a imaginação tá ali sim, tá? E eles estão criando da forma... Eles vão externalizar isso da forma deles, né? Então, o Theo, ele tem essa parte na hora de brincar, de não brincar com o brinquedo como ele foi proposto para ser brincado. Ele foi feito para brincar de uma forma e ele brinca de outra. Ah, mas que besteira, porque ele pegou um brinquedo e tá brincando de outra forma? Mas isso é importante pra gente ver quando isso vem num volume muito grande. Por exemplo, o Theo, ele chegou numa época que ele queria jogos, né? Então eu comprava Pula Macaco, Jenga, aquele Achei da Turma da Mônica, que era um lince, né? E tem um também do Ratinho, que era uma armadilha. Então, ele sempre pegou esses jogos e brincou de outro jeito. Ele não jogava os jogos. Ele pegava as cartinhas do Lince da Mônica e fingiam que eram bonecos. Ou então ele pegava o Pula Macaco e colocava a árvore e os macacos enfileirados para brincar de outra coisa com o macaco, de derrubar eles. Ele pegava o Jenga e ele não era mais um Jenga. Ele era blocos de montar um muro, enfim. Então, assim, isso vem com vários brinquedos. Se eu dou, por exemplo, se ele ganha um jogo do mico, que é jogo de cartas, ele não vai jogar mico. E não é porque ele não sabe jogar. Ele sabe jogar. Ele gosta de jogar. Mas quando ele fala assim, eu não quero ficar fazendo isso. Para ele, isso não é interessante. O interessante é pegar as cartas do mico e transformar em bonequinhos para brincar. Ah, o macaquinho tá correndo atrás da girafa. É isso que para ele é interessante. Então ele transforma lápis em brinquedinho. Ah, vem aqui, corre aqui, o lápis verde com lápis amarelo. E assim, ele tem muito essa característica. Ele faz isso muito e praticamente com
todos os brinquedos que ele ganha. Uma outra forma também que eu sempre percebi quando ele era pequeno, e até hoje eu ainda percebo mais, mas hoje ele já não faz tanto, é que ele nunca teve problema assim, de socializar com outras crianças. Ele adora estar perto das outras crianças, sempre. Ele pedia pra estar perto, pra pracinha, pra não sei o quê. Mas quando chega na hora da brincadeira, ou seja, elas vão jogar um pique, ele não quer brincar daquilo exatamente, ele quer ficar com elas. Mas ele começa a correr no mundo dele, ou então estão brincando na areia, na praia. Aí os amiguinhos sentavam assim do lado, ele sentava do lado pra participar, mas ele tava fazendo a coisa dele. Eu não sei se vocês estão me entendendo, mas não estava compartilhando com aquela brincadeira. As crianças estavam brincando de uma coisa, ele estava brincando ao lado, junto a elas, mas não estava brincando com elas, né? Então isso também sempre foi uma característica que eu percebi nele. É muito importante na parte de brincar, né? Então assim, eu acho que brincadeira para criança é coisa séria. A gente, além de poder analisar, né, a gente analisa a criança, como ela brinca, eu acho que diz muito sobre o que a criança está sentindo e passando. Da mesma forma, quando a criança solicita que você brinque com ela, ela também está usando aquilo como para ela é uma terapia, uma coisa que ela precisa, você tá ali com ela brincando. O brincar para a criança é uma coisa que a gente tem que levar sempre a sério e estimular, né? Então assim, eu sempre estimulo isso nele, ele faz a bagunça que quiser, né? Depois a gente ensina a arrumar, mas eu sempre estimulo isso, eu sempre deixei ele muito livre e eu sempre prestei muita atenção, sempre nas brincadeiras, em tudo. E isso me ajudou muito no diagnóstico do autismo, porque foi uma das coisas que eu comecei a analisar bem e fiquei prestando muita atenção, tá? O que eu aconselho vocês é o seguinte: quando a neuropsicóloga do Theo foi fazer o diagnóstico dele, foi dar o laudo para ele, né? O laudo não, ela passa uma avaliação que ela faz, com uma escala e todo um processo, e a neurologista que dá o laudo. Mas a neuropsicóloga pediu para ele brincar. Sentou, brincou com ele, viu como eram as coisas, até porque ele tinha 3 aninhos. Então, assim, essa foi uma forma muito interessante de olhar o Theo como ele precisava ser olhado. Então, ajudou muito e foi uma das peças-chaves para ela poder fechar. E na escala que ela dá, que ela faz, ela preenche e ela fala muito sobre isso. Então, brinque com seu filho, com a sua filha, esteja sempre presente, preste atenção nos sinais, né? Caso você esteja com uma dúvida, lembre-se, sempre procure um profissional, sempre vai num neurologista, num neuropsicólogo, né? Existem muitos neuropsicólogos que são especializados, né, em transtornos de desenvolvimento, enfim. Então é importante você estar sempre correndo atrás de profissionais para te ajudar, né? Eu sou uma mãe, tô falando aqui sempre as minhas experiências, mas eu não estou nunca falando para vocês que vocês vão entrar no YouTube e vão ver vídeos de pessoas falando: ah, então meu filho é autista também. Ah, não, então meu filho não faz nada disso, meu filho não é. Porque cada autista é único. Tem crianças que fazem isso que eu falei, tem crianças que não fazem. Tem autistas até mais severos, de nível de suporte 2, enfim, e que não fazem isso que eu falei, mas fazem outras coisas. Lembrando, o autismo é um espectro, então ele muda o tempo inteiro, ele tá sempre em mutação. Então a gente precisa acompanhar, conhecer o nosso filho, a nossa filha e procurar sempre a ajuda profissional. Tá bom? Então, muito obrigada por estar até o final do vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa o like, é super importante para eu continuar fazendo esses vídeos para vocês. E se inscreve no canal, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.